Amados irmãos, hoje à noite esse salmo, e a gente não conhece quem é autor, mas uma coisa que realmente esse salmo nos mostra claramente é que é a pessoa que conhece toda a história de Israel, e pessoa que fala como Deus fez essa grande obra, que seu povo é o único povo, né, que realmente andou mar como se fosse terra seca. Isso não somente uma vez, mas isso repete depois de 40 anos. Eles ouviram quando seus ancestrais saíram do Egito. Não é assim que a gente ouve como se fosse ouvindo, que há algumas maravilhas, milagres que feitos com alguns irmãos que a gente ouve de uma certa região em outro país. A gente ouve testemunhas famosas e como pessoas declaram o que Deus fez na sua vida. E assim pessoas ouviram do passado como seus ancestrais passaram no Mar Vermelho como se fosse terra seca. Mas isso repete quando ele chega à terra prometida, Canaã, diante do rio Jordão. Esse povo, eles atravessam esse rio. Quando os sacerdotes carregavam essa arca do Senhor, assim que pisou na água do rio Jordão, que secou outra vez, que eles passaram. Então imagina que o que milagre que ouvia de seus ancestrais oralmente, né, boca a boca, quando isso acontece na sua vida real. Isso não seria excelente? Não seria magnífico na nossa vida? Já imaginou? Você ouviu grandeza de Deus, alguém fez aquilo, assim por diante, e na sua vida real acontece mesmo. Irmãos, hoje o nosso desafio é o seguinte: quando você abre a sua boca e isso você fala sobre a Deus, qual é a sua história? Qual é o seu conteúdo? Hoje o salmista nos desafia. Se nós abrirmos boca para falar sobre Deus, acerca de Deus, seus atos, não fala de outras pessoas não, fala de você. Não fala de outras pessoas, ou outra época, o que Deus fez, o que Deus realmente agiu com aquela pessoa, tal, forma, milagre. Mas fala de sua vida, o que Deus fez na sua vida, o que aconteceu com a sua vida. Fala de sua história, não fala de outras pessoas. Até quando você vivendo com admiração de ouvindo e repassando milagres feitos com outras pessoas, e você não tem o que milagre que Deus fez na sua vida? Então, esse hoje é o nosso desafio. Esse salmo, na verdade, está dividido em duas partes, mas eu dividi três partes assim, né? Esse salmo 66. Quando eu pego o salmo, eu gosto de cozinhar, como se fosse matéria-prima. Aí eu pego esse material e como a gente pode entender melhor. Versículo 1 a 7 é nada mais, isso é o que Deus fez com seus ancestrais. Como que Deus usou Israel, realmente levantando todo mundo ter medo, tremor diante de Deus. Esse aqui, versículo 1 a 7. Dá para abrir todo o versículo, Salmo 66, primeiro versículo. Vamos ler junto comigo? Aclamai a Deus toda a terra. Esse salmo, ele desafia para toda a terra. Não para só Israel, não. Para todas as raças. Todo o povo. Continuando o versículo 2, o quê? Salmodiai a glória do seu nome, da glória ao seu louvor. Irmãos, essa grandeza de Deus que nada mais fez, se tornou um salmo, uma poesia.
um louvor, para que seus descendentes nunca esqueçam o que Deus fez com seus pais, que tiraram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, como que Deus cuidou dessas pessoas durante 40 anos no deserto. Tinha vários povos fortes, como Deus fez vencer, como Deus realmente jorrou a água na rocha, como Deus mandou esse maná que caía do céu, e como Deus enviou aquele maná de cordões para eles viver à vontade a carne, e que a Bíblia fala que cheirava do seu nariz de carne, como é de tanto. Então, você tem alguma coisa para que realmente a pessoa, lembrando o seu nome, e faz um salmo. Ouvindo sua família, a pessoa faz um grande louvor o que Deus fez. Isso que aconteceu com o povo de Israel. O que Deus fez se tornou poesia. O que Deus fez com eles se tornou louvor. Não dá para esquecer, né? Canta. E versículo 3 ainda continua. Todo mundo junto, dizei a Deus que tremendos são os teus feitos. Cada obra de Deus que aconteceu com seus ancestrais. Versículo 4, postra-se toda a terra perante ti. Com isso, é a única razão que todo povo aprenda quem é esse Deus. Pessoas tinham medo quando o povo de Israel atravessava esse, não somente o Mar Vermelho, né, com essa notícia, quando eles chegavam perto do seu tribo, seu reino, no deserto, todo mundo tinha medo. Porque a melhor tropa de elite de egípcios foram engolidos pelo mar. Eles sabem o que Deus fez com quem era contra esse povo. Então pessoas já tinham medo. Não é à toa que quando eles chegaram na sua terra prometida, Canaã, do Jericó, Jericó era uma das muralhas mais fortes daquela época. Mas o povo nem saía da sua muralha. Por quê? A fama desse povo é demais. Subjaceu. Toda raça, toda tribo sabia o que Deus fez na vida deles. E todo o povo prostra diante do Senhor. Se realmente pessoas ouvem a sua vida, sua família, e nossa vida, nossa igreja, e todo mundo vai ter esse tremendos ouvindo a obra de Deus, tendo tremor a Deus. Quando seus filhos conversam contigo, você fala assim: nosso Deus não é assim, aí eles dobram o joelho. Quando vai, filho, Deus não é assim, aí eles têm medo de Deus. Deveria ter, né? O que Deus fez com a minha mãe, o que Deus fez com o meu pai, o que Deus é fiel com os meus pais, minha família. Quando, mesmo que seu filho, filha revoltada, quando fala de Deus, tem que ter tremor a Deus, gratidão, dobra o joelho, cala a boca, fica silêncio, e ouvindo a palavra de Deus. Ou tira sal da sua mãe, do seu pai. Então, irmãos, o que hoje desafio? Senhor, faça tremendas obras sua na minha vida, Senhor. Amém? Para que todas as pessoas que conheçam a minha vida tenham temor a Ti por causa das coisas que o Senhor fez na minha vida. Em termos de Deus, até meu marido tenha respeito de mim, minha esposa tenha temor, meus filhos, meus pais. E eles mesmos falam com a sua própria boca. Uma coisa eu confirmo, realmente seu Deus é tremendo.
Amém. Só fala de Deus, de seus vizinhos. Fala para sua mãe, fala para o seu pai o que Deus fez com a sua vida. Versículo 5 fala: vinde e veja as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Vê aí, ó. Você olhando minha vida não dá para acreditar? Você não quer assim? Hã? Margarete, o que você não... Olha a minha vida, como Deus trabalhou com a minha vida. Versículo 6. Tudo junto? Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nós alegramos nele. Não somente 40 anos atrás, mas agora também aconteceu. Senão o pessoal ia falar: disse que aconteceu, mas não vi. Aí o pessoal vê, aí entende realmente, acredita, né? Rio se abriu. Então mar também, aquela época. Vê Deus levantando sua vida, Deus levantando sua família. Pessoas vê. Versículo 7, todo mundo junto? Ele não se gaba. Meu filho, você não tem temor a Deus. Você não pode ficar rebelde contra Deus. Não é assim, pessoal? A gente tem que orar sim a Deus. Deus, derrama as suas obras na minha vida. Mas quando eu falo isso para meu filho, pelo menos essa parte, ele acredita, porque ele viu. E ele não seja mais rebelde contra ti. E volta a ti, Senhor. Versículo 8. Versículo 9. Essa é a palavra-chave de hoje. 8 e 9. Vamos ler 8 e 9 junto, tá? Bendizei o povo, o nosso Deus, fazer ouvir a voz do seu. Esse versículo 8, nada mais está repetindo o primeiro versículo. Aí que eu dividi esse texto, Salmo 66, versículo 1 a 7. Aí eu separei 1 a 7, e que o salmista está falando o que Deus fez anteriormente. E que já tem muitos povos da face da terra já ouviram essa história. Já ouviram essa história. A versículo 8, ele volta, tá? Agora, por isso que vem dizer todo o povo, ou povos, não é assim? Vamos lá? Vem dizer o povos, o povo, nosso Deus, fazer ouvir voz do seu. Essa é a razão de você se louvar. Por quê? Versículo 9, todo mundo junto? O que preserva com a vida a nossa alma, não permite que nos resvalem os pés. Deus nunca permite que você caia, desliza na sua vida. É diferente. Você entendeu? Que salmista, ele fala do anterior, né? Tudo. E agora ele desafia. Mas essa prova não está de longe, não. Aqui também. Olha a minha vida, nossa vida. Se aqueles que são povo de Deus, Deus nunca nos permitirá que nos desvaleça o quê? Os pés. Não fica caído de jeito. Não é grande desafio? Amém. Versículo 10, vamos lá?
Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como. Então eu sei, nós sabemos muito bem, mas a situação está difícil. Mas essa palavra, acrisiolaste, realmente Deus está fervendo prata, para ter essa prata seja pura. Então eu estou fervida, minha vida está fervida, Senhor. Isso mostra o quê? Eu tenho problema, eu tenho sofrimento, minha vida totalmente está fervendo, Senhor. Mas eu sei quanto realmente ferve e acrisiola a prata, que somos nós. Essa razão de eu ser acrisiolada toda a minha vida, porque Deus está me purificando. Não é assim? Versículo 11. Vamos lá? Tu nos deixaste cair na armadilha. Mas às vezes a gente entra na cilada, não é assim? Na verdade não é que Deus que deixou. A gente se sente abandonado de Deus, não é assim? Poxa vida, sofrimento de novo, dificuldade de novo, problema atrás de outro problema, não é assim? Como se fosse a gente caiu, Deus deixou, mas mesmo assim eu estou numa armadilha. Será? Continua versículo 12. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. O que você caiu? Eles passam por cima da sua cabeça aí, ó. Você já está frito, sua vida. Continua sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo, pela água, porém, afinal, nos trouxesse para um lugar espaçoso. Quem sabe? Ninguém sabe. Você foi ralado no fogo, na água, na armadilha, e pessoas passando por cima de você, mas, afinal de contas, ninguém imaginou que depois Deus estava preparando um local regalado para a sua vida. Então, eu separei versículo 1 a 7. E o 8, ele traz para ele mesmo. Mas ele fala ainda essa pronome, primeira pessoa plural, nós. Não é assim? Aí quando ele cai para 13, ele muda esse pronome, primeira pessoa plural, para eu. Ele transforma. 13. Entrarei na tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus. Entendeu? Ele muda. Sabe o que é isso? Mas eu viverei assim, Senhor. Não importa meu ancestrais, eu não estou vivendo assim por causa da história bendita dos ancestrais. Não somente nós que Deus nos protege, não, agora sou eu. Você quer fazer, não quer fazer, eu não vou perder tempo. Eu. O problema é o quê? Eu. Deus, atento, realmente Ele tem essa atenção comigo. É você, eu. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus. Não importa, mas eu pagarei meus votos. 14. Que preferiram os meus lábios. Continua 15. Oferecer-te holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros. Imolarei novilhos com... Sabe o que é isso, versículo 15? Esse salmista, ele está oferecendo melhores ofertas. Melhores ofertas. Eu não sou místico, não. Tá? Se você tem 2 notas para fazer oferta, que oferta que você... Que nota que você entra coloca no envelope de oferta? Mais nova, né? Mas quando você gasta dinheiro lá fora, você tem 2 notas de 10 reais, uma velha, outra nova. Que nota que você gasta primeiro? Não faça isso. Essa gente é ruim. Sempre usa a nota boa para outras pessoas também. Eu fico irritado.
Quando eu vou no supermercado, quando vê que tem notas boas, o pessoal só escolhe nota ruim. Isso chama economicamente, desculpe, eu esqueci, tem nome. Essa é a tendência que pessoas querem usar gente ruim primeiro, coisas mal primeiro. Tem que mudar essa história. Para que existe banco? Banco é assim, banco quando recebe dinheiro suja e velha, tem que desfazer e tem que imprimir nova nota de acordo com a quantidade de nota velha que está queimando. Mas esse país tudo ladrão, só imprime mais. Aí nosso dinheiro desvaloriza. Dinheiro sempre tem que circular nota boas, novas. Tem que circular gente boa, cristãos bons. Tira essa mentalidade de usar nota velha. Agora o resto da vida vai lembrar de mim. Quando eu dou caixinha, eu dou nota nova. Nota suja, nota velha, eu tento usar no banco. Mas não é sempre assim. Mas você tem. Usa sempre novas. Muda a sua vida, tá? Muda essas coisas. Entregando melhor oferta ao Senhor. Aroma de carneiro, aroma de cevada, aroma. É tudo melhores ofertas, novilho. Porque lá tinha pessoas que entregavam novilho defeituoso. Quem estava bancando, né? Estava meio defeituoso. Não é assim. A gente entrega melhor. A gente entrega melhor tempo para Deus. Continua. Mas aqui o que? Esse salmista, ele está fazendo ele mesmo. Ele não pede, não é ele, São Central, não é nós. Ele oferece ele mesmo. Não importa o que você faz, mas eu vou entregar sim. Versículo 16. Vinde, ouvi, todos vós que temeis, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. Eu vou contar agora só minha história. Eu vou fazer minha testemunha. Eu vou fazer o que Deus fez comigo. Amém. Para de falar dos outros. Fala o que Deus fez contigo. O que Ele fez na minha alma. Continua, 17. A Ele clamei com a boca, com língua. Não, vocês não querem louvar? Não louva, mas eu vou exaltar o nome do Senhor. Eu vou louvar, eu vou cantar. Amém? É assim. 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O Senhor sabe que eu não faço isso pela vaidade. Pô, cara, só escolhe nota boa e cara está entregando oferta máxima. Não é vaidade. Ele sabe a quem ele está dirigindo. Continua. Entretanto, Deus me tem ouvido, me tem vosta. Deus sempre ouviu minha oração. Versículo 20. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim sua graça. Amém. Muita gente tem medo de Deus. Muita gente fala testemunho, milagre de outras pessoas. Muita gente. Máximo que faz, vamos fazer nós, o quê? Mas aqui salmista, ele fala de ancestrais, ele puxa para nós, depois ele fala eu. Aí que eu dividi essas três partes. Parte bem, né? Não gostou? Eu dividi assim. Ai, esse Deus é maravilhoso, que sempre ouve sua oração.
Ele sempre te trata com a graça. No seminário, né, quando eu era seminarista, tinha uma experiência assim. Chamava um dos professores que realmente eu nunca esqueço na minha vida, que fez uma grande influência na minha vida pastoral e teologia, chama Dr. Valdir Carvalho Luz. Um homem, um professor muito genial. Quando ele foi, né, tinha uma politicagem do seminário que ele foi expulso. Já que ele foi expulso, no mesmo dia, ele se tornou professor de Unicamp. Ele era professor titular, é da carreira mesmo, chefe de departamento de letras de Unicamp. Olha o nível da pessoa. Mas ele voltou para o seminário. Eu tinha o privilégio de estudar com ele. Eu aprendi com ele hebraico, grego, latim, até um pouco de alemão. Todo mundo tinha medo dele. É um homem sério. Mas ele é bem assim, carinhoso, mas na prova e estudo, o homem era sério. Um homem gênio. Ele conseguiu o doutorado 2 anos e meio no Princeton. É o único homem, é menos período de toda a história de Princeton, é esse homem. Doutorado em 2 anos. Aí, eu tinha problema com ele. Ele era meu professor e eu estava tendo muita intimidade com ele, porque eu gostava dele, ele também me gostou, a gente sempre conversava, mas eu tinha problema. Eu estava fazendo um casamento, eu estava me preparando, sendo seminarista, preparando o casamento. Eu não estou falando mal da minha família, mas ninguém me ajudava. Então eu tinha que preparar tudo, mudança, casa, arruma apartamento, arruma até uma lojinha para minha esposa, futura esposa trabalhar, para me sustentar, e arruma tudo isso. Então eu faltava muitas aulas. Realmente eu faltava aulas de limite para casar. Eu marquei dia de casamento 9 de julho de 1988. Porque assim que começa férias, aí que eu ia casar. Então, marquei assim, até tipo sexta-feira tem que estudar, aí sábado é meu casamento. Para férias. Só que eu calculei errado. Não pela nota. Pela nota eu já passava, só que falta de aulas. Eu vou ser reprovado pela falta de aulas. Então eu falei, ixi, eu calculei errado. Eu não falei de manhã também. Se acredita na sua esperteza, você dança com a sua esperteza. Eu calculei errado, eu não sei, incrível, faltava uma aula. Mesmo que pagando toda a aula não dava. Então eu preciso conversar com ele. Então eu vou tentar, né, conversar com ele, já que a gente. Mas todo mundo tinha medo dele. Ele não vai perdoar. Ele, em termos de estudo e prova e aula, jamais. Mas eu fui procurar ele. Justamente ele estava dando aula para outro ano, né? Outra classe. Eu estava esperando a aula dele terminar, né? Conversar com ele um pouco. Ixi, eu falei, eu estou frito. Por quê? Ele estava bravo. Porque acho que aquela classe fez alguma coisa errada. E ele não é um homem de ficar assim, mas ele falou assim, vocês são assim, incompetentes. Com essa mentalidade, esse tratamento, você quer ser pastor, vocês são. Eu, fora de sala de aula, ouvindo tudo isso, eu falei, estou frito. Ele falou que vocês não trabalham, que a aula inteira ele estava dando um fogo, né? Fogo sobre eles. Terminou a aula. Ele me olhou. Você que estava me procurando? Ixi, eu ia embora. Assim, como ele viu? Aí eu falei, sai todo mundo. Como terminar a aula? Todo mundo levou bronca e saindo. Aí ele me chamou. Senta aqui. Jung, vem aqui, senta aqui. Eu assustei.
Ele ficou louco. Ele estava tão bravo, ele mandou sair todo mundo. Ele falou: Jung, vem aqui. Senta aqui. Eu sentei. Muito trabalho, né, casamento? Eu estou preparado para levar bronca. Você que estava me procurando? Sim, professor, eu estava tipo... Eu sei, você está procurando por causa de aula, né? Que eu calculei que você vai ser reprovado. Pela nota você passou, mas como falta de número de aulas, isso é imperdoável. Aí eu não estava falando nada, porque eu não queria mexer com aquele leão, né, que já estava... Pois é, eu calculei errado, Senhor. Eu estou devendo aulas. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma aula especial. Vamos a gente encontrar à noite. Eu vou para o seminário sozinho e você na sala de aula. Eu vou dar a aula que você falta. Aí ele fez reposição de aula só para mim. Aí eu passei, casei e fiz tudo. Para mim esse professor é o professor mais manso da minha vida. Mas ninguém acredita. Mas eu tenho todo assim, mansidão dele, eu sei, porque eu convivi com ele. E ele me perdoa, ele me fez tudo isso. Tem pessoa quando fala de Dr. Walter, cara ensinava bem, é gênio, mas ele era muito clique, com aula chato. Para mim não, nunca fui. Por quê? Eu tinha experiência com ele. Por quê? Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim sua graça. Se você tem essa experiência com Deus, mesmo que você está encurralada, acabada, você procuraria Deus ou não? Se não procurou Deus, a azar é sua, o problema é sua. Não é assim? Prejuízo é seu. Mas naquele momento eu pensei, ir embora, acho que eu vou ser reprovado mesmo esse ano. Porque essa aula de grego era pré-requisito de um monte de coisa. Tinha exegese, romano, se não pega eu fico, não pode assistir outras aulas. Não era só aquela matéria. Está entendendo? Que estuda sabe, né? Que pré-requisito que pega, mata, tem coisas fatal. Mas esse professor era manso e gracioso para mim. Então, irmãos, esse aqui é nosso desafio. Porque Deus é bom, porque Ele nunca permitirá a sua vida para cair e realmente sua vida se encontra na armadilha. Ele nunca permitirá. Ele nunca permitirá sua vida seja caída diante das pessoas. E também Deus quer sua vida cheia de obra de Deus. Fala a sua história. Deus quer que você que fala o que Deus fez na sua vida. E o último, por essas razões, até o povo da toda a face da terra prostra perante Deus por sua causa. Deus nos ajude. Amém. Oremos.